pastora Celina Gatti, pastora fonoaudióloga e atualmente tem atendido e direcionado pessoas com necessidades especiais para a base do Joad em Vila Carlos Paz, Argentina. Recebam com muita honra pastora Celina Gatti. Días Brasil. No, Hoy. es un honor estar acá en esta mañana con todos ustedes. Es un placer para mí estar aquí en esta mañana. Estamos junto a nuestra jefa funcional de Argentina y su esposo. Estamos junto a jefa funcional de Argentina y su esposo. Es nuestra primera experiencia como base de Joad. Somos nuevitos, tenemos un año en Argentina. Es nuestro primer congreso. No vive la base en Argentina tiene solo un año. Y créanme que Joad ha sido una bendición para la iglesia en Carlos Paz. Acrediten-me que Joad ha sido una benção para a cidade de Carlos Paz. El trabajo realizado con juniors y adolescentes ha movilizado a toda la iglesia de Córdoba. O trabalho feito desde a Joad mobilizou a igreja toda através do ministério. Y hoy estamos acá porque en Carlos Paz tenemos muchos Yo-Yo y Rodrigo. Hoje estamos aqui porque temos muitos Jojo. Y la pastora Elian quería que le compartiéramos A pastora Eliane pediu para nós compartilhar el trabajo en inclusión e integración que estamos haciendo en la base de Joad Argentina. o trabalho na inclusão e integração que a gente está fazendo no Carlos Paz. Me encantó el versículo que escogieron y te invito a que lo busques en tu Biblia, en Marcos 12:33, y lo podamos leer juntos. Eu gostei muito do passagem de Marcos 12:33 que diz: e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Amén. Amém? La cualidad por excelencia de Dios, la cualidad por excelencia de Jesús A qualidade por excelência de Deus, de Jesus, fue el amor. foi o amor. A tal punto que Él se puso en mi lugar. Ele se pôs em Jesús meu se lugar. puso en tu lugar. Ele se puso em teu lugar. Y cuando hablamos de inclusión, hablamos de ese amor, de ponernos en el lugar del otro. E quando falamos da inclusão, falamos desse amor. Vamos a hacer una actividad práctica para acercarnos muy por encima Vamos a fazer uma atividade prática agora, todos, para olhar o que acontece com isso. de lo que es la inclusión. ¿Todos tienen una hoja y un papel? Tem todos uma folha e uma caneta? Ok. Obrigado. Bien. Van a escribir su nombre en esa hoja con los ojos cerrados. Você pega a folha, caneta, escreve seu nome com os olhos fechados. Agora, todos. Seu nome na folha com os olhos fechados. ¿Estamos? Pronto? Como foi? Ahora vas a escribir tu nombre con la mano menos hábil, con la que no usas siempre. Agora, pega a folha, caneta, escreve Con seu los ojos nome, abiertos, sí. ojos abertos, mas não utilizando a manos hábil, sino a menos hábil. Se você é direito, com a esquerda, e se é esquerdo, com a direita. Ok. Entendeu? Pronto? Teu nome muito longe? Vale. Tenía que hacerlo mío, casi me caigo. Bien. Bom, Ahora vas a escribir tu nombre
con la mano más hábil, pero molestando al compañero que tenés al lado. Então, agora, escreve teu nome Ok. com a mão mais hábil, mas incomodando o parceiro que tem ao lado. Moleste. Incomode. Isso. Incomode. Tenta escrever seu nome. Tá bom, eu sou o quê? Não fiquei que estava aqui. Sem problema. Ok. Conseguiu? Tá bom? Bom, No fue fácil, ¿verdad? não foi fácil? Não. ¿Viste cómo te costó escribir con la mano menos hábil? Olhaste como custou escrever com as mãos menos hábil? ¿O escribir con los ojos cerrados se te dificulta porque no es lo habitual en vos? Como escrever com os olhos fechados é difícil porque não fazemos sempre. Ser íntegro, como base Yoad, Ser íntegro, como a base Joadi, es poderle dar la oportunidad a cada uno é poder dar a oportunidade a cada a que se desarrolle en lo que puede hacer a que seja desenvolvido em lo que possa fazer y no forzarlo a hacer aquello para lo cual no está preparado. e não obrigar a pessoa a fazer aquilo por lo que não foi feito para fazer. De eso se trata esta exposición, de cómo incluimos a niños con capacidades diferentes. Disso fala esta apresentação, como incluímos a crianças com capacidades diferentes. En Yoad Argentina se ha desarrollado a raíz de la necesidad Na Joadi Argentina, hemos desarrollado a partir da necessidade un departamento de inclusión y orientación para padres con niños con discapacidad. uma equipe de orientação para pais e mães com ninhos com dificuldades, com crianças com dificuldades. Desculpa. A lo largo de esta exposición vamos a hablar de algunos términos que en Argentina llamamos palabras blandas o palabras cómodas, Na apresentação vamos a falar com termos, aqui na Argentina falamos de termos blandos, cômodos, passíveis, brandos, isso? Termos brandos, compreende? Isso. para poder hablar con familias inclusivas, con familiares inclusivos y que nuestra conversación no sea rígida, incómoda. Usamos esses termos para falar com a família que tem uma criança com dificuldades, para que nossos termos sejam compreendidos. Los niños con, nosotros se llama actualmente niños con discapacidad. Ya no se utiliza el término de discapacidad, Tem aqui os novos términos. Não mais falar de deficiência, falar de capacidade diferente. deficiencia como el trastorno en la facultad mental o motora. A deficiência é o transtorno na capacidade mental ou motora. Em espanhol, falamos de discapacidade. Capacidades diferentes. Porque yo tengo que ver ese niño como un todo. Capacidade diferente porque eu tenho que olhar a criança, menino, como todo. Que quizás hay algún área, algún aspecto que le cuesta realizar. Ele tem alguma área em sua vida que custa fazer, Pero él tiene una capacidad que quizás yo no tenga. pero ele tem alguma capacidade que eu não tenho. Les presento nuestro primer ejemplo en esta mañana. Apresento a nosso primeiro exemplo. Na Argentina, ela é morena. Ella es morena, tiene 8 años. Ella tiene un retraso cognitivo. Ela tem 8 anos de idade, tem retraso cognitivo, Tiene incapacidad motora, ele tem uma incapacidade motora,
tiene atención dispersa, ela tem atenção dispersa. pero si hay alguien que llega a la Yuat y nos saca una sonrisa a todos los líderes, Pero se hay alguna criança que chega a Joadi e tira uma sonrisa de cada de nós, es Morena. ela Ella ríe. ri. Ríe si pierde, Ri se perde, ríe si gana, ela ri se gana, ríe si le sale la ley, el lema y la promesa. ri se pode falar a lei, promessa. Y los líderes no siempre ríen. A liderança não sempre ri. Ella tiene una capacidad que yo no tengo. Ela tem uma capacidade que eu não tenho. El Departamento de Inclusión de Yuat tiene como objetivo A equipe de inclusão na Joadi Argentina tem como objetivo buscar la felicidad en estos niños a través del diagnóstico, a pesar del diagnóstico y con el diagnóstico. buscar a felicidade da criança com o diagnóstico, apesar do diagnóstico e através do diagnóstico. Porque un niño feliz aprende. Un niño feliz cambia. Uma criança feliz aprende. Uma criança feliz muda. Un niño feliz transforma a la familia y la familia se acerca a ver a Yuat porque ese niño está feliz. A criança feliz transforma a família e a família se acerca a Joadi para olhar o que a gente está fazendo nele. Los niños con desafíos, A crianças com dificuldades, com desafios. Esta es otra palabra blanda. Essa é uma palavra branda que a gente pode Hablar de usar, un niño con desafío, utilizar. a mí me encanta, Falar de crianças com desafios, eu gosto. porque en realidad, en primer lugar, es un desafío para mí como líder. Em realidade, é desafio para mim, em primeiro lugar, como liderança. ¿Cómo hago adaptar mi divisa? ¿Cómo hago hacer para que ese niño juegue? Es un desafío, es un niño con desafío. Como faço para adaptar minha atividade para que essa criança jogue e se divirta-se? Los niños con desafíos no son ni pobrecitos, As crianças com desafios não são pobrecitos, no son angelitos, não são anjos, ni especiales. não são especiais. Las pizzas son As especiales. pizzas são especiais. Son criaturas creadas a la imagen de Dios São criaturas criadas à imagem de Deus, que tienen un objetivo específico. Dios tiene planes específicos. que têm objetivos específicos de Deus sobre sua vida, Para él y para su familia. para ele, para sua família e para todo seu entorno. Marcos 16:15 dice: Marcos 16:15 diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesús no dijo que le prediquemos a los inteligentes, Jesus não falou, nem diz que prediquemos só a inteligentes, a los de coeficiente intelectual alto, aos que têm coeficiente intelectual a los que no tienen alto, dificultades. a los que não têm dificuldades. Jesús tenía una visión inclusiva, Jesus tinha uma visão inclusiva, porque detrás de ese niño que viene a Yuat, que quizás no logra realizar todas las actividades, porque detrás da criança que vem para Joadi e essa criança não logra fazer tudo o que a Joadi propõe, hay una familia que está mirando cómo una institución los abraza sin pedirles cuenta. há uma família que está olhando como a Joadi abraça a criança sem pedir conta. Estas familias están cansadas que se les cierren puertas. Todos los días se les cierran puertas. Essas famílias estão cansadas de que as portas se fechem. Dia Joad todo, va a portas ser se una puerta fecham. abierta, Joadi vai ser a porta aberta para porque eles. Jesús es la puerta. Porque Jesus é essa porta. Amém? Amén. 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 Inclusión
no es integrar al diferente, Inclusão não é integrar ao diferente, es aceptar al niño tal cual es y potenciar sus capacidades. é aceitar a criança tal qual é e potenciar suas habilidades. Inclusión no es un privilegio. La base argentina no es un privilegio que tenga inclusión. A inclusão não é um privilégio. A Joade Argentina que tem a inclusão não é um privilégio. Es un derecho Es de un todos derecho los niños de todos los poder niños. participar en un programa como cualquier otro niño Para poder participar no ministério, num programa, como qualquer outra criança. y hará lo que su capacidad le permita. E ele fará o que a sua própria capacidade pode fazer. Inclusión no In- es dar solo una divisa de inclusión. A inclusão não é só dar uma divisa da inclusão. No es ponerle un pin solo de inclusión a los yoaditos. Não é só colocar a divisa da inclusão nos joaditos. Es abrir las puertas de nuestras bases cada día para recibirlos en amor. Y cada yuad va a ser un bastón, un protagonista en la inclusión. É abrir as portas da nossa joade para todos, para que as crianças possam vir e ser abraçados por cada deles. Les presento otro ejemplo. Apresento outro exemplo aí está a frases que a gente falou recém. Sim, Él es Mateo. ele é Mateo. Mateo tiene un retraso global del desarrollo, Ele tem retraso global íntegro do desenvolvimento. pero lo significativo de Mateo es que él tiene un mutismo selectivo. O importante dele é que ele tem mutismo seletivo. El mutismo es cuando el niño no habla frente a una persona desconocida. Él decide no hablar. O mutismo seletivo é quando uma criança não fala diante de adulto. Não fala. Ele decide não falar. Él escucha, Ele escuta, comprende, a veces sí, a veces no. compreende as coisas, a vezes não compreende as coisas, A veces copia al compañero, por eso hace la actividad. faz algumas coisas copiando a parceiro que tem ao lado, Pero Mateo es otro niño a la hora de jugar. mas quando a Mateo vai jogar, é outra criança. Ou brincar, quando o Mateo vai brincar, ele muda, é outro. Él juega, él ríe, él canta, él salta porque está jugando. Ele brinca, ele joga, ele ríe, salta, porque ele está brincando. Un día hicimos un juego de mucha precisión motora, que era poner la caña en una botella. Oh. Dia, isso complica. Dia fizemos jogo, tem que colocar a caneta numa botella, sim? Garrafa, isso, garrafa. Dá para entender? Dá? Mateo no pudo hacer el juego Mateo não pôde. y se enojó, Ele se apartó, ficou bravo. se fue del grupo. Se foi, tirou da turma. ¿Qué hicimos? O que fizemos? Pusimos un bastón. A gente colocou nele uma bengala. Bastón es otro término que utilizamos mucho con los líderes de Yoad. Pónganle en un bastón, le decimos a los líderes. A bengala é termo que a gente usa na Argentina e fala para a liderança. Aqueles joaditos com problemas, colocamos ao lado dele uma bengala. Un bastón es la ayuda que yo le extiendo a ese niño para que logre el objetivo. A bengala é a ajuda que a gente põe ao lado da criança para que ele possa conseguir o objetivo proposto. Puede ser una persona, el bastón, A bengala pode ser uma pessoa, puede ser una adaptación de la divisa, a bengala pode ser uma adaptação do material da divisa, puede ser un elemento, una silla de rueda, pode ser uma cadeira de roda, pode ser algum outro elemento. Y en este caso de Mateo, el bastón
fue un compañero de su equipo. En este caso, Joad. para Mateo, a bengala foi companheiro da equipe dele, parceiro dele. Y le dijimos, ayúdalo a Mateo a poner el objetivo en la botella. Falamos para ele, você tem que ajudá-lo a ele a colocar a caneta na garrafa. Y este Joadito lo agarró a Mateo, lo trajo al juego y juntos pusieron la caña en la botella. Este Joadito foi, trouxe a Mateo, que ficava bravo, e ajudou-lo a ele a colocar a caneta na garrafa. ¿Saben qué? Sabem que? Mateo rió, Mateo riu, pero su compañero también rió. e seu companheiro Y também. su equipo festejó, A sua equipe festejou, porque eso es inclusión. porque isso é inclusão. Amén. Amém? El 10% de Joad Argentina tiene niños con capacidades diferentes. O 10% das crianças na Argentina, na base argentina, tem capacidades diferentes. Y esto lo digo acá porque estamos en un congreso de formación y de capacitación. Isto eu falo porque a gente está aqui num congresso de capacitação, de desenvolvimento, Pero en la base no damos estadísticas sectoriales. mas na base a gente não fala de estatística Si un líder sectoriais. dice, yo tengo 20 Joaditos y 3 especiales, ese líder no está incluyendo. Se alguma vez você olha líder falar que ele tem 20 crianças, mas 3 especiais, ele não está fazendo inclusão. Todos son Joad. Todos são Joad. Es increíble cómo uno ve en los demás Joad cómo han desarrollado A gente não acredita quando olha o comportamento de outros Joades, como han incluído a criança com problema. Han desarrollado la capacidad de amar, de tolerar, de esperar, Eles han desenvolvido a capacidade de amar, de esperar, de aguardar, porque la heterogeneidad es enriquecedora y la diversidad potencia el desarrollo de todos. pode repetir? La heterogeneidad A heterogeneidade es enriquecedora é enriquecedora, se compreende? Sim. y la diversidad potencia el desarrollo E a de diversidade potencia o desenvolvimento da criança. todos. Ahora bien, ¿cómo hacemos? Como fazemos? ¿Cómo hacemos para hacer una base inclusiva? ¿Qué Como se tenemos que integrar? hacer? Como conseguimos esse desafio em nossa base? Tengo una mala noticia. Eu tenho uma má No hay ninguna notícia. receta. Não temos nenhuma receita. La modalidad de integración depende de cada niño en particular. A modalidade da integração depende de cada criança em particular. Tengo que tener algo muy en claro. Eu tenho que ficar claro numa coisa. Cuando Grayson, Lichi fueron a Argentina nos decían, Joad no es para todo. A Grayson, a Ligi, Cid, quando foram para lá e deram o curso para a gente, eles falaram que a Joad não é para todos. Y Joad inclusión tampoco es para todos. A Joad inclusiva, que faz inclusão, tampouco é para todos. Tengo que determinar si ese niño logra mínimamente los objetivos de Joad para poder incluirlo, porque si no va a ser muy frustrante para el niño. Temos que determinar se essa criança pode cumprir minimamente os objetivos planejados da Joad para que essa criança não esteja frustrada. Ahora bien, ¿quiénes son los niños que pueden estar dentro del programa de Joad? Agora, quais crianças a gente pode receber sem problema para fazer a Joad? Niños que quizás presentan una maduración más lenta, Crianças que apresentam processo de amadurecimento mais lento. quizás estos niños no tengan diagnósticos específicos, Ele pode que não tenha diagnóstico médico específico. niños con trastornos de conducta. Crianças com dificuldades comportamentais. El programa de Joad es muy útil para los niños con trastornos de conducta porque los organiza, porque los estructura, logras muchos cambios. Y ustedes deben tener muchos ejemplos con niños con problemas en conducta. O programa Joad é muito útil
nas crianças com problemas no de comportamento, porque ordena, planeja o tempo, a formação, a saída, a entrada. Ele é muito bom, você tem que aproveitar o que a Joadi fez. Podemos abrir nuestras puertas a niños que tengan disminución de los sentidos, ya sea visual, auditiva, motora. Nós podemos abrir a porta da Joadi para aquelas crianças que têm deficiência auditiva, visual, motora. Nosotros tenemos una niña que tiene audífonos. Nós temos uma criança, uma menina que tem audífonos. Es Fala. muy inteligente y generalmente estos niños logran comprender muy bien el programa Joad. Ela é muito inteligente, ela compreende perfeitamente o programa Joadi, Pero hay que tener en cuenta que a la hora de jugar hay que sacarle el audífono. mas quando chega o tempo da brincadeira, ela tem que tirar o audífono Un da día orelha. nos olvidamos del audífono Um dia esquecemos de tirar o audífono e ela começou a brincar. y el audífono se perdió. O audífono perdeu. Y todos buscamos el audífono. A Joadi toda, Los olhando líderes- no piso, buscando Los líderes, los niños, a los liderança, auxiliares, a criança, auxiliares, mundo tudo. todos buscamos audífono. Y el audífono se encontró Se encontrou o audífono. y los, Olhamos. y los Joadis festejaron que se encontró Todos el audífono. festejaram que o audífono encontramos no chão. E No tenemos en nuestra base ningún niño con dificultad severa motora que use silla de ruedas. em nossa base não temos ainda crianças com dificuldade motora que utilize a cadeira de roda ainda. Pero he visto en otros congresos de niños con capacidades diferentes que se utiliza tener otras sillas de ruedas Pero he olhado em outros congressos, em outros lugares, que a gente utiliza outra cadeira de rodas para ter em um momento, para que los otros chicos puedan también sentarse en la silla de ruedas. para que outras crianças possam sentar-se na cadeira de rodas. Pero atención, Atenção, el objetivo del juego no va a ser que ese niño se ponga en el lugar del que no puede caminar. o objetivo da atividade não é que a criança que não tem problema se ponga no lugar do que tem problema. Porque nunca lo va a poder entender. Nunca vai poder fazer isso. El objetivo del juego es que ese niño en silla de ruedas juegue. O objetivo desse jogo, desse brinco, é que a criança com dificuldade que está na cadeira de roda, ele possa brincar junto com nós outros. Y posiblemente gane, porque tenga mucha habilidad en manejar su silla de ruedas y los demás no. Possivelmente ele vai ganhar o jogo. Sabem por quê? Porque ele sabe como manejar, os outros não conhecem como manejar a Y cadeira de ese roda. niño se va a sentir incluido. Essa criança vai sentir-se incluída na Joadi. ¿Cómo hacemos? Como fazemos? Es importante que en las bases Joad tengamos un equipo de inclusión. Na base Joadi, a gente tem que ter uma equipe da inclusão. Ese equipo no va a diagnosticar, no va a hacer tratamientos, no va a hacer derivaciones. Essa equipe não vai fazer um diagnóstico, não vai fazer um tratamento, não vai fazer derivações médicas a profissionais. Nosotros vamos a hacer un puente para que el líder y para que el niño puedan trabajar juntos. Essa equipe vai ser ponte entre a família, ninho e a liderança para que a criança possa desenvolver-se na Joadi. ¿Quiénes pueden ser parte de este equipo de inclusión? Que pessoas podem fazer parte da equipe de inclusão? Psicólogos, psicopedagogas, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, neurologistas. Quizás en esta mañana haya algún profesional en esta base. O quizás haya líderes que quisieran estudiar estas carreras. Quizás nesta manhã temos aqui algum líder, algum chefe que tenha feito alguma destas carreiras profissionais ou ela queira fazer. Dios está necesitando
líderes profesionales entrenados para inclusión e integración. Deus está precisando líderes formados na inclusão para fazer esta tarefa. No hace falta que sean todos, pero al menos uno. Para formar a equipe, precisa ter por lo menos destes na equipe para fazer a tarefa. ¿Cuál va a ser la función del equipo de inclusión? Qual é a função da equipe de inclusão? En primer lugar, el equipo de inclusión va a conversar con esa familia, con esos papás que ingresan con un niño con capacidades diferentes. Só minuto que não está funcionando. Não vai? Aí está. Funções da equipe da inclusão. A primeira coisa que a equipe da inclusão tem que fazer é converse com os pais de antemano para ter roteiro com essa criança. Conversar, no entrevistar. Tem que fazer uma fala, uma conversa, não fazer uma entrevista. Estos papás están cansados de entrevistas. Os pais, as mães estão Todas as cansados semanas. de entrevista. Semana toda com distintos profissionais fazendo entrevista. Nosotros vamos a conversar, vamos a tener un cafecito, ¿cómo se llama? Nós vamos a falar com café, com chimarrão. Y a charlar con los papás. Vamos a falar com eles. Le vamos a preguntar, obviamente, el nombre, la edad. Vamos a perguntar a eles algumas perguntas que a gente tem que fazer aos pais, às mães, nessa fala, que não é uma entrevista. Nome, idade. ¿Cuál es la mayor capacidad o habilidad que tiene su hijo? Qual é a maior capacidade e habilidade que a criança tem? No le pregunto el diagnóstico, Eu não pergunto qual é seu diagnóstico. porque nosotros en Yuad no vamos a trabajar con el diagnóstico. A gente na Joad não vai trabalhar com sobre o diagnóstico Vamos a dele. trabajar con su capacidad, con su habilidad, con lo que él puede hacer. A gente vai trabalhar com sua capacidade, habilidade, com o que essa criança pode fazer. Créanme que cuando ustedes le hacen esta pregunta a los papás, Acreditem-me que quando você faça essa pergunta aos pais, a veces tienen que pensar un rato antes de contestarte. eles têm que pensar tempo antes de poder falar-lhe a você. Porque nadie les pregunta cuál es la capacidad que tiene su hijo. Ninguém pergunta a eles qual é a capacidade de teu filho. Otra de las preguntas es, ¿cuáles son los incentivos que más le atraen? ¿Qué le gusta hacer? Outra pergunta para fazer é quais são os incentivos que mais lhe atraem, que coisa ele gosta de fazer a criança. ¿Cuál es su rendimiento, por ejemplo, en el área académica? Qual é seu desempenho nas seguintes áreas? Acadêmica. No le pregunto si va a la escuela. Eu não pergunto para ele se vai à escola ou não. Un niño en Argentina que no va a la escuela, los papás van presos. Na Argentina, se uma criança não vai à escola, o pai vai preso. Ese niño a alguna escuela va. Essa criança, alguma escola está cadastrada e Entonces ele le vai. pregunto al papá, ¿cómo es su desenvolvimiento académico? Então, eu vou perguntar para ele qual é o desenvolvimento na escola. Puede que el papá te diga que tuvo 10 años y está en tercer grado. Ele pode falar para você que a criança tem 10 anos, mas está em primeiro ano da escola. Entonces yo, como equipo de inclusión, voy a ver si a ese niño lo ponemos en Junior 1 o en Junior 2, dependiendo la dificultad y la brecha que haya. Então, eu como equipe da inclusão, tenho que olhar se essa criança eu vou colocar em Junior 1 ou Junior 2, dependendo de seu desenvolvimento atual para ele. ¿Cuál es el desenvolvimiento social? Si le gusta compartir, si le gusta jugar. Como é seu comportamento social, se ele comparte, não, se ele é muito calado ou gosta de falar. ¿Cuál es el desenvolvimiento emocional? Si es muy apegado a la casa, si se enoja frecuentemente, ¿qué lo enoja? Temos que averiguar qual é seu desempenho emocional, se ele fica bravo rápido,
Se ele não, se ele gosta de pelear, se ele é tranquilo, ¿Cómo es su conducta? sua conduta como é? Entonces el papá posiblemente nos diga, es muy inquieto. O pai possivelmente fale para nós, ele é muito Não se queda inquieto. quieto. Ele não fica tranquilo nunca. Y yo no voy a pretender que en mi primer Shabbat, en mi primer sábado de Shabbat, Então, eu não posso pretender que no primeiro sábado que o pai traz o filho a me ajude. le digamos firmes. Firme! Él va a ser firme y va a ser así todo el tiempo. Ele vai estar movendo-se permanentemente. Pero lo vamos a esperar. Mas a gente vai guardar isso. Vamos a esperar sus tiempos. Vamos aguardar o tempo Porque dele. Shabbat lo va a ayudar. Porque a Joade vai ser uma ajuda para ele a fazer isso. Tengo que preguntarle si tiene algún compromiso físico de salud o si requiere alguna atención, alguna medicación. Temos que perguntar ao pai se ele tem um compromisso físico, de saúde, que requer atenção aún no momento da Joade. Nosotros tenemos un caso de un niño con 7 años Nós temos um caso de uma criança com 7 anos, que aún hasta el año pasado no controlaba esfínter. até o ano passado ele não controlava seu esfíncter. Muy inteligente, pero con un problema emocional muy grave. Entenderam? Como? Ele não controlava Gigi. Tá bom? Esse é o problema dele. Na Argentina falamos de controle de esfíncter, mas é muito legal isso. Então, ele não controlava Gigi? Gigi. Gigi. Isso! Vocês sabem do que fala. Que mais? Él era muy inteligente, pero con un problema emocional muy grave. Ele era muito inteligente, mas tem um problema emocional muito grave. No importa, le dijimos a los padres. Não importa. Le hicimos firmar una nota, atención, de que podíamos cambiarlo a su hijo. Nós tivemos que fazer que os pais assinaram cartão, uma nota, uma autorização para que a gente possa trocar, mudar da roupa a ele, se passava que não continha Gigi. Todo esto sirve en esta conversación para saber nosotros como equipos dónde vamos a estar parados para recibir a este niño. Todas estas perguntas servem-nos para conhecer qual é a criança que vai ter e como vai fazer as coisas com ele no futuro. Entonces, en primer lugar, el equipo de inclusión conversa con los padres. No primeiro lugar, a equipe conversa com os pais. Y en segundo lugar, el equipo de inclusión debería estar presente en todas las actividades de Shabbat. No segundo lugar, a equipe da inclusão tem que estar presente nas atividades todas da Joade. Porque las intervenciones en los niños los vamos a hacer durante el programa. Porque a intervenção nas crianças a gente vai fazer na atividade mesma. Es importante que tengan el curso de liderazgo de Shabbat para saber el objetivo del programa de Shabbat. A pessoa que está na equipe da inclusão que tem que ter feito a capacitação de liderança na Joade. Les doy un ejemplo. Eu vou dar um exemplo. Él es Nicolás. Ele é Nicolás. Nicolás comienza a venir el segundo sábado de Shabbat. Ele vem para a Joade o segundo sábado que começou na Argentina o programa, o ministério. Tiene 8 años Ele tem 8 anos. y cuando comenzó a Shabbat no sabía leer Quando ele começou a Joade, ele não sabia ler. y estaba aprendiendo a escribir. E ele estava recém aprendendo a escrever. Y él llegó muy contento a Shabbat. Formó, jugó. Ele chegou a Joade contente, fez a formação, jogou, brincou. Y cuando tuvo que pasar a las aulas para dar el tema ese sábado, E quando o Nicolás foi para a aula, para fazer a sala, para fazer o tempo da Joade,
Ese día el líder había preparado el tema de mi identidad con Cristo en el intensivo. O líder da intensivo para esse dia tinha previsto fazer o tema da identidade em Cristo. Entonces el líder dijo, todos tienen un nombre, ¿verdad? Então Los chicos o decían, líder "Sí". falou: todos têm um nome? Y los chicos dijeron sí. As crianças falaram sim. Van a escribir sus nombres en una hoja. O líder falou: então cada pega uma folha, escreva seu nome na folha. Nico empezó a mirar a todos lados. Nico olhava para lado todo. Nosotros como equipo de inclusión estábamos al tanto de Nico. A equipe de inclusão estava ciente do problema do Nico. Entonces yo me fui hacia atrás y me senté a la par de Nico. Eu fui, coloquei por detrás dele, me puse a sua mesma altura. Y cuando Nico me vio, empezó a llorar amargamente. Quando Nico olhou que eu estava ali, começou a chorar. Él no podía escribir su nombre. Ele não podia Él no escrever seu sabía nome. escribir su nombre. Ele não sabe escrever seu nome. ¿Qué hicimos? O que fizemos? Le dije, Nico, dale, acordate, vos podés, vos sabés. Eu lhe disse: Não. acordate, escreva seu nome. Você pode, você pode. Porque era su dificultad. É a sua dificuldade. Entonces lo invité, fuimos a dar una vuelta, Tirei de ali, saquei para o prédio, tomamos agua. tomamos água. Y después de un rato me senté con él en el patio, yo De- con una hoja, él con otra hoja. Depois de tempo, no pátio, no chão, uma folha ele, uma folha eu. Y de a poco empezamos a escribir su nombre. De a pouco, começamos a escrever seu nome. Él se puso feliz después porque se acordó de su nombre. Ele se puso feliz, ele acordou-se de seu nome. Y me dice, ¿le puedo ir a mostrar al profe mi nombre? Eu posso ir para a sala e mostrar ao mestre que eu Claro. escrevi meu nome? Fuimos al aula. Fuimos para a El sala. profe lo abrazó, lo felicitó y lo besó porque él había escrito su nombre. O líder abraçou a ele e festejou junto com ele, porque ele havia podido escrever seu nome na folha. Por eso es necesario que el equipo de inclusión participe del programa de Schwab. Por isso é muito necessário que a equipe da inclusão participe no programa todo da Joade no sábado. Ahora vamos a ver qué tiene que hacer el líder de Schwab. Agora vamos a olhar o que tem que fazer o líder da cada da faixa etária de Júnior 1, Júnior 2, adolescente. Es fundamental la función de cada uno de ustedes. A função de cada de vocês é Porque fundamental. mi función como equipo de inclusión va a ser un bastón para ese niño. A função da equipe da inclusão, como falamos ontem, é ser uma bengala para a criança. Pero la función del líder de Schwab va a ser el mentor de ese niño. Mas a função do líder Joade vai ser o mentor da criança. Ese líder tiene que ser su referente, no el equipo de inclusión. O líder é que tem que ser o referente para a criança, não a equipe de inclusão, é o líder. El equipo de inclusión nunca le saca la autoridad y el protagonismo al líder de ese niño. A equipe de inclusão não tira nunca a autoridade que tem o líder sobre a criança. Como profesional de inclusión, yo tengo que tener en claro hasta dónde llega mi intervención Como profissionais da inclusão, temos que ter esclarecido até onde chega nosso trabalho. y como líder de Schwab tengo que tener en claro que ese niño es un niño más. E como líder da Joade, tenho que ter esclarecido que essa criança, esse menino, é uma criança mais. No es el alumno de Celina, Não é o aluno da equipe de inclusão o de la jefa funcional. ou da jefa funcional, sim? Es un alumno más de mi clase. É um mais da minha classe. Entonces, Então, el líder
va a recibir ese niño. O líder vai receber a criança. El equipo de inclusión le comenta de antemano lo que hablaron en la entrevista, en la conversación con los papás. O equipe de inclusão vai falar com o líder, vai contar para ele o que falou com os pais, a mãe, na fala que tiveram no começo. Nosotros llamamos por teléfono y le decimos, este sábado va a venir un niño así, con estas características, con esta capacidad. A equipe vai falar com o líder por telefone ou pessoalmente e vai comunicar a ele o sábado próximo vai vir uma criança com este problema, com esta dificuldade, para que o líder fique ciente de isso antes do sábado. Y ese líder, junto al equipo de inclusión, va a ir a recibir a ese niño. E esse líder, junto com a equipe da inclusão, vai estar pronto para quando a criança chegue a Joadi no sábado. Pero lo va a ir a recibir en victoria, Vai ir a receber Com ao ninho em seguridade. vitória, seguro, no con miedo. não com medo. He visto maestros, no líderes de Joad, pero maestros He olhado, não líderes Joadi, sino mestres na escola, por exemplo, que van a recibir al niño y no saben qué decirle. vão receber a criança e não sabem o que dizer, que falar. Nosotros tenemos la victoria en Cristo con estos niños. A gente Y tem a ustedes van a vitória ir em Cristo seguros com a eles. recibirlo. E temos que ir seguro de receber, Y porque van a temos decir, vitória sobre eles. bienvenido a Joad. Bem-vindo a Joadi. Vamos a hacer un gran equipo. Vamos a formar um grande equipe. Vamos a jugar. Vamos a brincar. Gracias papá, gracias mamá. Obrigado, pai. Obrigado, mãe, por trazê-lo. Esos padres los van a acompañar a esse niño el primer día, seguramente. Seus pais vão vir junto com ele o primeiro dia seguro. Porque son padres que están acostumbrados a mirarlos de cerca. Os pais estão acostumados a olhar perto deles o que fazem dia todo. En Argentina, el 100% de los chicos con capacidades diferentes Na Argentina, 100% das crianças com capacidades diferentes van con sus padres. vão às diferentes atividades com seus pais. Otros Joad no conocemos a los padres. Outros joadinhos que vêm o sábado, a gente não conhece seu pai e sua mãe, mas o filho com capacidades diferentes, sim. Es muy importante entonces que el líder los reciba É muito importante que o líder receba eles y durante el primer mes, más o menos, que ese niño está en el programa de Joad, durante o primeiro mês que o criança está no programa da Joadi. ese líder le dé una devolución al papá de cómo fue su estadía en Joad. É importante que o líder faça um retorno aos pais de como está fazendo o desenvolvimento a criança. Pero esa devolución va a ser en positivo, A retorno tem que ser sempre em positivo, porque la negativa la viven todas las semanas los papás. porque o retorno negativo ele recebe semana toda. No hizo la tarea, le Não dice fez la a maestra. tarefa na escola, Se portó re mal, ele ficou bravo na escola e portou-se mal, peleó con los compañeros. ele peleou com parceiro. Pero Joad ha desarrollado la capacidad de ver lo que ese niño puede hacer. Pero a Joadi ha desenvolvido a capacidade de olhar nessa criança o que ele sim pode fazer. Y ese papá empieza a valorar el programa Joad. E o pai dá valor ao programa de Joadi por isso. Cuando la mamá de Nico lo vino a buscar ese día, no le dijimos, no sabe lo que pasó. Quando a mãe de Nico vinha a buscar a ele, a gente não falou: "Oh, você não sabe, seu filho, como se largó a portou. llorar, no pude escribir su nombre. Não posso escrever seu nome." No. Não. La pasó hermoso, formó, se divirtió. Ele estuvo gostoso, ele estuvo contento, ele estuvo engraçado, se divirtió-se. Le costó un poco escribir su nombre, pero lo ayudamos y no tuvo inconvenientes. Falamos para ela que custou pouquinho escrever seu nome, mas posso fazê-lo.
Es hasta el día de hoy que Nico no falta a Joad. Até o dia de hoje, o Nico não falta Y nenhum la sábado. mamá agradece a Joad porque Nico aprendió a compartir por Joad. E a mamá de Nico está obrigada com a Joade por o trabalho que a gente está fazendo com ele. Amén. Amém? Otra acción importante del líder es cuando se sienta a planificar los objetivos. Ustedes planifican los objetivos, ¿verdad? A tarefa do líder é planificar os objetivos. Vocês fazem planejamento de objetivos? Sí. Sí. Bien. Es muy importante que el líder vea cuáles de todos esos objetivos va a poder cumplir ese niño. O líder tem que olhar quais são os principais objetivos propostos para a classe e que a criança com dificuldades pode fazer. Quizás no pueda cumplir todos, Quizás não todos os objetivos essa criança possa cumprir. pero uno, dos. Dois. Cuando dieron la divisa de nutrición en Junior 1, Na Argentina, em Junior 1, se deu a divisa de nutrição. Morena no se podía aprender toda la pirámide de nutrición. A Morena, ela não podia compreender toda a pirâmide da nutrição. Pero ella llegó ese día a su casa y le dijo a la mamá, mamá, Pero ela, quando chegou à sua casa, falou para sua mãe e diz: Mãe, no me des más harina, no como más pan porque me hace mal. eu não quero mais farinha, eu não quero mais pão, porque faz mal para mim. Y hasta el día de hoy Morena se cuida de las harinas. Até o dia de hoje, ela se cuida de não comer farinha. Ese es un líder que supo adaptar la divisa a esa niña. Esse é um líder que supo fazer o correto, adaptar a divisa para que ela possa compreender uma coisa. Otro de los objetivos, el líder debe aprovechar las fortalezas del Joadito. A oração de Joadi estava aí? Ah, ok. Ok. Sí. Un objetivo que adaptamos Um objetivo que a gente adaptou na Argentina foi fue la oración de la Joad. a oração da Joadi. Vimos que el equipo de niños que estaba incluido, la oración era muy larga. A gente olhou que a oração da Joadi para algumas crianças com capacidades diferentes era muito longe. Entonces Como? Cumprida. Ah, cumprida. Ah, não escutava. Entonces la cortamos y pusimos palabras más simples A que ellos gente- puedan entender. A gente cortou, utilizou palavras simples Y le explicamos al papá, le pegamos la hoja en la cartilla y le contamos al papá que esta oración la podían estudiar ellos. que fiz a gente. Fez uma impressão do mesmo tamanho, cor e demais, e na cartilha dessas crianças, a gente pegou aí e explicou para o pai que a criança podia estudar isso. Ningún problema, estaban Problema felices ninguno. los chicos. Los otros también querían estudiar esa oración. Outros também olhavam para a oração adaptada e queriam estudar isso, porque era mais curta, não tão longe, mas só era para eles. No tengamos miedo de los otros Joad, A gente não tem que ter medo dos outros joadinhos, de lo que dicen o de lo que preguntan los otros Joad. do que falam, do que eles perguntam. Porque solo preguntan para saber. Porque eles só perguntam ¿Y para por- conhecer. ¿Y por qué yo no puedo estudiar esa oración? E por que eu não posso estudar essa oração? Porque vos podés estudiar la larga. Porque você pode estudar a longe. ¿Ok? Y no preguntan más nada. Eles não Solo quieren perguntam saber, mais, nada só, más. só querem conhecer Porque por quê. son curiosos. Porque são curiosos. Pero aceptan la dificultad del Eles, otro Joad. eles aceitam o que outro Joadi tem. Otro de los puntos es que el líder debe aprovechar las fortalezas del Joadito. O líder tem que aproveitar os pontos fortes do Joadi. Tom. Si el niño es colaborador, lo puedo poner como secretario. Se ele gosta de fazer coisas, se é servicial.
Si le gusta leer, le doy algo para que prepare la semana, para que lea. Se a criança gosta de ler, então eu posso dar para ele coisas para ler durante a semana. Nosotros tenemos un niño que le encanta contar chistes Nós temos uma criança que ele gosta de contar piadas. y a veces le dejamos contar un chiste. E a vezes damos lugar para ele para que ele conte uma piada. Y los Yuat se ríen y los líderes también. Os se ríen. joaditos, líderes, todos riem. Así es. Otro de los puntos es que el líder tiene que proveer un programa estructurado con expectativas claras. Temos que fornecer programa estruturado com as expectativas claras. Si el líder prepara muchas cosas ese día para su divisa, es importante Se o líder preparou para esse dia muitas coisas para fazer, é muito importante organizar la clase y contarles a los chicos qué va a hacer en cada parte. antes de começar, falar para as crianças e falar para eles que se vai fazer no tempo da Joade. Ahora vamos a ver Agora vamos a fazer isto, drogas, vamos a falar sobre as drogas, después vamos a hacer un trabajo de drogas, depois vamos fazer trabalho sobre as drogas, después vamos a hacer una dinámica de drogas depois vamos fazer uma dinâmica ou y después brinquedo vamos a jugar. e depois vamos a brincar e demais. Organizarlos, ¿sí? Fazer organização. Otro de los puntos es combinar los distintos canales de comunicación. Esto es muy importante. Este é outro ponto muito importante, es incentivar oportunidades de suceso en un ambiente colaborativo, aumentando el nivel de autoestima. No, No, no. ese. Ese. Ahí está. Isso era. Combine diferentes canais de comunicação. Todos nosotros nos comunicamos con 3 canales de comunicación: auditivo, visual y kinestésico. A gente toda tem 3 canais para comunicar-se: auditivo, visual y kinestésico. O Y cinético, uno- o se fala. kinestésico, Cinético. sí. ¿Sí? ¿Cómo? Sinestesia. Isso. Siempre cada uno tiene un canal con más predominio que otro. Cada tem canal com mais preponderância que o outro. En los niños con capacidades diferentes, este canal predominante Nas crianças com capacidades diferentes, esse canal é muito mais que os outros. Por eso es importante que en tu clase de divisa utilices los 3 canales. Por isso é muito importante que em tua classe, quando você dá a divisa, utilize os 3 canais sempre. Te va a servir para todos los Yuat. Vai ser útil para todos os Swadi, Porque yo voy a tener un niño que es auditivo porque eu vou ter uma criança que é auditiva, y me va a escuchar bien como doy la lección. ela vai escutar muito bem como dou a minha classe. Pero el niño que es visual va a estar distraído porque no es auditivo, no Mas- está escuchando la lección. Mas o que é visual vai estar mirando para o lado todo. Pero si yo a esse niño visual le muestro una imagen, le muestro un video, atraigo el canal de ese niño. Pero se a essa criança eu coloco para assistir vídeo, vou captar sua atenção aí. Y a ese Entonces- niño que es kinestésico le hago hacer una dinámica, un juego, una actividad. Yo estoy dando mi clase en los 3 canales de comunicación. E se tenho uma criança que é cinética e move muito e está sempre inquieto, eu faço uma dinâmica, brinquedo e capto sua atenção. ¿Entendido? Entendido. Ok. Otro de los puntos es respetar los tiempos de cada uno. Respeite os tempos de cada Todos somos diferentes. A gente toda é diferente. A los chicos les decíamos de un sábado para el otro que estudien la ley, el lema y la promesa. A gente falava para as crianças que de sábado para outro tinham que estudar a lei, a promessa, o lema, Pero a los niños que estaban en inclusión le decíamos que estudien uno. mas, porém, para os que estavam sendo incluídos, falávamos para eles que só estudaram uma, ou a lei, ou A a fin de promessa. año todos sabían el ley, el lema y la promesa. Final do ano, todos saibam a lei, lema, promessa. Pero son tiempos diferentes. Mas os tempos são diferentes.
Y otra cosa importante que el líder debe evaluar los logros comparándoles con sus niveles anteriores y no con el resto del grupo. Temos que avaliar os esforços sobre a capacidade, sobre o que o criança logrou antes e agora sobre ele. Cuando Morena comenzó, la mamá se acercó y nos dice, Morena no tolera la gorra. Quando Morena começou a vir a Joadi, a mãe chegou a nós e falou para nós, ela não gosta de ter o boné na cabeça. Ella tiene un problema táctil que si aprieta mucho no aguanta tener cosas puestas. Ela tem um problema que não suporta algo que faz pressão sobre sua cabeça. Ok, no hay problema, que traiga la gorra en la mochila, le dijimos. Não tem problema, que ela traz a sua bonete na mochila. Cuando Morena ingresa a Joad, ella forma y empezó a ver que los demás tenían gorra. Quando ela estava na primeira formação, ela começou a olhar que os demais tinham boné posto. Entonces sacó su gorra de la mochila y se la ponía. Ela sacou da sua mochila o boné e colocou ela sola. Un ratito se la sacaba y la volvía a poner. Tirava, voltava na mochila. Un día Morena, le plantea a su líder de Joad ela fala para sua líder que ella quiere ser monitora. que ela quer ser monitora. Yo quiero ser monitora. Eu quero ser monitora da minha classe. Y la líder de Joad, con mucha sabiduría de Dios, E a líder, com muita sabedoria de Deus, le dice, Morena, vos no podés ser monitora. você não pode ser monitora. ¿Por qué no? Por que eu não? Porque un monitor tiene todo su uniforme. Porque o monitor tem um uniforme completo. Yo tengo mi uniforme, dice. Mira Eu mi tenho remera. minha camiseta. ¿Y dónde está tu gorra? Le dice la líder. Onde está o boné? ¿Dónde está tu cartilla, Morena? Onde está a cartilha? ¿Dónde está tu Biblia, Morena? Onde está a Bíblia? A partir de ese día, Morena no se saca la gorra en toda la Joad. A partir desse dia, ela fica com o boné posto sempre. Termino contándoles nuestro último ejemplo en esta mañana. Vamos a terminar contando o último exemplo. Eli Alejo. Él es Alejo, tiene 13 años, Ele tem 13 anos. pasó a adolescentes en Joad. Ele passou para a classe de adolescentes na Joadi. Está feliz que está en adolescentes, se Agora- siente grande. Agora está feliz porque partiu do Júnior 2 para estar em adolescentes. Alejo comienza a asistir a través de un pasadía que hicimos al zoológico. Alejo começa a vir para a igreja faz tempo atrás em passadia que a igreja fez no zoológico da cidade. Y desde ese día, su familia asiste a la iglesia Desde esse dia, a família toda assiste à igreja. Hoy su papá Seu pai, es líder de adolescentes en Joad. ele, líder da adolescentes da Joadi. Su hermano fue auxiliar de Junior 2 en Joad. Julián, auxiliar de Júnior 2, e irmão dele. Su mamá, su familia a los pies de Cristo. Sua mãe, família toda aos pés de Cristo. ¿Saben por qué? Por quê? Porque cuando hablamos de inclusión, Porque quando falamos de inclusão, hablamos de misión. falamos de missão. Hablamos de esa misión que lleva a Cristos, padres y madres íntegras para trabajar para su obra. Falamos dessa missão que leva aos pés de Cristo a pais, a mais íntegros. Inclusión es hacer la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. A inclusão é fazer a missão de predicar o evangelho a toda criatura. Es tu Jerusalén, És tua Jerusalém, es tu próximo. é tuo próximo. Porque en cada cuadra de tu base Joad hay una familia que necesita ser incluida. Porque em cada bloco de tua cidade há uma família que precisa ser incluída na Joade. Miren, Oye.
estadística que dice que 1 de cada 68 niños son diagnosticados con condición del espectro autista. Una estatística mundial diz que de cada 68 crianças são diagnosticadas com diagnóstico de condição de espectro autista. Si extrapolamos estas cifras a Argentina, Se esta cifra o extrapolamos para a Argentina, podemos hablar que 500.000 personas, medio millón de personas solamente tienen este diagnóstico. falamos de 500.000 pessoas que têm esse diagnóstico somente. Si a esto lo duplicamos y lo triplicamos Se essa cifra a gente multiplica, triplica, por enfermedades terminales, por diagnósticos no cerrados, Por- por síndromes, por doenças terminais, por síndromes, por diagnósticos não completos, concluimos que cuando hablamos de inclusión, concluímos que quando falamos de inclusão, hablamos de un pueblo no alcanzado. falamos de um povo não alcançado. Tu base necesita alcanzar a esos niños. Tua base precisa alcançar essas crianças. Romanos 10, 14, 15. Romanos 10, 14, 15 diz: Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Amén. ¿Sabes que una buena nueva ¿Sabes qué? Una boa nova es poder amar más allá de las barreras, más allá de los desafíos, más allá de las diferencias? é amar além das barreiras, além dos desafios.